Você sonhou com fossa? Teve uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte: Bom dia, Elias. Sonhei que tinha uma fossa na cozinha. Estava eu, meu esposo e meu filho. Quando a gente pisava em cima, a tampa baixava e ficava vazando dos lados. E o meu filho ficou com os pés sujos de fezes. E eu falava para o meu esposo: Essa fossa é nova e já está cheia. Tem que consertá-la. Aí meu esposo falava que ia pedir ajuda para umas pessoas porque tinha que consertar o telhado primeiro. E começou a ligar para umas pessoas. Aí eu acordei. Ficarei muito feliz se puder me ajudar. Obrigada. Bom, os problemas enunciados pela fossa na cozinha são de cunho emocional e sentimental. O casal não está sabendo lidar com sentimentos e emoções. A criança está sendo afetada. Quando um casal não está bem, mesmo que o casal vá discutir assuntos longe da criança para que a criança não perceba, mesmo assim ela recebe isso, porque os problemas dos familiares, dos pais, passam para a criança por ressonância. Então, inconscientemente, a criança sabe que não está nada legal. E algumas atitudes do casal estão afetando a criança. É por isso que os pés da criança são ali atingidos por detritos da fossa. Agora, o seu marido falou que tem que consertar o telhado primeiro, é porque está havendo um problema espiritual também. O telhado vai nos remeter para a proteção espiritual. Lá no seu sonho, o que seu marido quis dizer? Nós estamos sem proteção adequada. A partir de um sonho como esse, o que se pode presumir? Que você está confiando numa vertente espiritual enganosa. A árvore que você tem é ruim, é pelo fruto que se conhece a árvore. Mas se o fruto é ruim e o seu sonho é ruim, então a árvore da qual você e a sua família se alimenta espiritualmente é ruim. Infelizmente, é assim no mundo. O ser humano é muito bobinho. Ele acha que os seres espirituais que comandam as religiões, o ser humano acha que todos os outros tipos de seres têm a obrigação de ajudar os humanos. E o maior erro ainda é achar que todas as criaturas que o Criador inventou, todas as pessoas que ele inventou, têm sim a obrigação de serem boas. E não é assim que funciona. Ser bom ou mal é um arbítrio que está por conta da própria criação. Existem muitos tipos de pessoas no cosmos. Existem pessoas como nós, existem pessoas carnais como nós, existem espíritos, pessoas invisíveis, pessoas extraterrestres, pessoas etc. Porque a criação é infinita, a infinitude é a marca do nosso Criador e não há finitude. E o nosso Criador é infinito para todas as direções ainda. Faça você ideia da grandeza do nosso Criador e de tudo que ele criou. Se ele é grande em si, é claro que a criação dele também é. E se ele é infinito, é claro que ele faz coisas infinitas. E nós humanos pensamos que as outras pessoas que existem no cosmos estão até em nossa função. E não é assim que funciona às vezes. Você vai lá numa religião falar com uma pessoa, eu canso de falar isso aqui no meu canal. Você às vezes vai falar com um atendente espiritual, padre, pastor, benzedor, atendente online, etc., umbanda, centro espírita, e você pensa que aquela pessoa de carne e osso ali, que está representando a religião, você pensa que ela tem convicção plena do que é e faz, mas não tem. Ela é um fantoche, porque toda religião propõe a estagnação para a pessoa. Sente aí nesse sofá e fique bem quietinho. O ensino é este aqui. Leia aqui e depois ali. Pronto. Você está salvo. Isso é uma piada.
Ninguém está isento da pesquisa, do aumento do saber, da busca pela informação. Então, o que pode estar acontecendo na sua vida? Você pode ter confiado num atendente espiritual cegamente. Nós, porque o padre, o pastor, o benzedor, etc, tal, o cara do site online, porque ele é de carne e osso igual nós, a gente tende a ser levado por um estado de empatia, né? E esse estado nos dá um sentimento de segurança muito falso, porque quem comanda as religiões, as forças espirituais que atuam nas vertentes religiosas, são pessoas que não têm corpo carnal como nós, mas, no entanto, são cheias de ego. E o que elas determinam, só elas sabem. Mas se os resultados para a sua vida não estão sendo positivos, é claro que aquelas pessoas, os verdadeiros comandantes do braço espiritual do qual você confia, determinou que as coisas não fossem boas para você. Quando você vai numa vertente espiritual, numa religião, seja lá o que for, aquelas pessoas, aquelas chefias lá, não visíveis, são obrigadas a hipnotizar você com a sabedoria e o conhecimento que eles têm. Então, eles podem hipnotizar a pessoa para trabalhar para o bem, pode hipnotizar a pessoa para trabalhar para o mal, eles podem hipnotizar a pessoa para trabalhar só para eles, e eles podem também hipnotizar as pessoas para os interesses de si mesmas. Mas vocês não estão hipnotizados para realizarem os interesses de vocês ali, da família de vocês, porque esse sonho ali diz que não. Ora, é claro que uma fossa na cozinha é algo extremamente desagradável na vida. São energias negativas, coisas que não estão fluindo, coisas que estão produzindo ali sujeira, miasmas. Está vindo a complicar a vida da família, ao invés de descomplicar e deixar tudo fluir livremente. Tá? Então, quando seu marido fala que tem que consertar o telhado também, é disso que ele está falando. Telhado nos dá a ideia de proteção, e a proteção está sempre ligada a algo espiritual, a algo que é divino, né? E se vocês estão com um problema no telhado, daí eu pedi para dar às pessoas, tem que consertar o meu, tá, para as pessoas, eu tinha que consertar o telhado primeiro. Tem que consertar o telhado primeiro, é isso aí, tá certo. É lá que começa o reparo, tá? Infelizmente é preciso cortar na raiz um mal aí. Mas o sonho está falando, o seu marido está falando no sonho, que a limpeza na vida de vocês, a retirada dos problemas, das coisas que causam desconforto, começa em assuntos espirituais e religiosos. É ali que a faxina começa. Mas, embora a faxina venha a se iniciar ainda, aí vai depender de vocês, o filho de vocês já está sendo afetado negativamente, tá? Então, muitas vezes, você pensa assim, o meu filho não presta, só porque você não precisa falar isso para o seu filho. Ele recebe isso por ressonância. E só por o fato de você pensar, isso já entrou para o inconsciente lá do filho. Só porque existem coisas que você e seu marido conversam em particular ou fazem em particular, e vocês talvez pensam que não está afetando a criança, mas está afetando muito negativamente, é por isso que os pés dele estavam sujos de fezes. Eu tenho uma playlist que eu vou deixar aqui no card deste vídeo, Sonhos com Fezes. Dê uma olhada, porque pode vir a somar positivamente na busca pelo aumento do seu saber. Eu tenho também uma playlist Sonhos com Telhados, entre muitas outras. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde lá eu tenho todas as minhas playlists organizadas em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza assuntos imprescindíveis para o seu bem-estar ali, inclusive. Prezado internauta, muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado.